Beleza, maravilha. Mais uma sexta-feira chegou. Vamos descansar agora, né, molecada? Quer dizer, aí depende de cada aula aí que vocês têm, né? A gente tem uns professores que pegam mais pesado. Pessoal, hoje em instrumentação a gente vai corrigir os exercícios da semana passada. Normalmente, vou corrigir porque às vezes tem alguns que acabam entendendo errado como que faz aqueles exercícios de conversão, tá? E é um exercício que a gente vai usar até o final da disciplina aqui lá. E também a gente vai é, iniciar falando sobre pressão, tá? A pressão é bastante utilizada em instrumentação porque você consegue medir nível, consegue medir vazão, outras variáveis a partir dela. Então ela é bastante aplicada e ela é importante na instrumentação, tá? Então a gente vai ver alguns conceitos. Eu imagino que vocês já conheçam, mas aplicado direto para a área de instrumentação aí, tá? Então vamos lá. Eu vou partilhar minha tela com vocês. Deixa eu pegar aqui. Ok. Acho que vocês devem estar enxergando minha tela já, infinito e além, né? Beleza, Maria. Deixa eu pegar aqui, IFSP. Moodle. Swap. E aqui estamos nós, instrumentação. Telemetria. Eu passei alguns exercícios sobre telemetria para vocês. Vamos lá. Então, passei 4 exercícios. Né? Resolva 30% de 4 a 20 mA. Né? A gente utiliza a formulinha do valor transmitido. Eu costumo falar valor pedido ou valor transmitido, né? Você tem lá valor transmitido. É igual você pegar o seu span vezes a porcentagem dividido por 100 mais o zero vivo. Então, o zero vivo é sempre o valor inicial do seu range. No caso, o seu range aqui é de 4 a 20 mA. Então, a gente vai pegar o 4. E o span é a diferença entre o valor superior menos o inferior. Né? Então, esse aqui é o span. Né? Valor superior menos sempre o valor inferior. Então, aqui seria 20 menos 4. Tá? Então, o valor transmitido vai ser o quê? Primeiro a gente faz o span, né? No caso aqui, 20 menos 4 vai dar 16. Vezes a porcentagem que eu coloquei 30%. Dividido por 100. Então, você faz primeiro essa parte. Não faz a soma antecipado. Só no final que faz a soma, tá? Tem aluno que faz a soma antes. Então, vamos lá. 16 vezes 30 dividido por 100. Dá 4,8 mais 4 vai dar 8,8 miliampere. Então, o valor transmitido, 30% de um range de 4 a 20 miliampere vale 8,8 miliampere. Tá? Agora, fazer a letra B, 75 de 3, 15 PSI. Então, eu vou fazer 15 menos 3. Tá? Vou usar a mesma fórmula aqui, ó. Já está no jeito. Fazer letra B, 15 menos 3 dá 12, que é o span. Vezes 75%.
dividido por 100. E aqui o 3 é o zero vivo. Então, beleza. Deixa eu trazer uma calculadora mais pra cá. 12 vezes 75 dividido por 100. Vai dar 9. E 9 mais 3 dá 12. Então, 12 PSI equivale a 75% do seu range de 3 a 15 PSI. Tá? Então, você está transmitindo 12 PSI para o equipamento que estiver recebendo essa informação. Ok? A letra C e a letra D, a gente já tem o valor que é transmitido. Né? No caso, 12 mA e 3 volts. Né? E aí eu tenho que saber qual que é a porcentagem. No caso, o que eu faço? Eu isolo a porcentagem. Tá? Então aqui, ó, vou apagar aqui embaixo. Então, vamos lá, vamos isolar essa porcentagem aí. Como que vai ficar isso? Então vai ficar como? Vai ficar a porcentagem é igual. Eu vou passar o zero vivo que está somando, vai passar diminuindo, então eu vou abrir um parênteses. Valor transmitido menos zero vivo. Tá? O 100 está dividindo, vou passar multiplicando, vezes 100. E agora só falta o span. O span que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Span. Então o span vai ser o span de 4 a 20 mA. O zero vivo vai ser o 4. O valor transmitido é o 12 mA que foi enviado. Tá? E aí a gente vai achar a porcentagem. Então vai ficar 12 menos 4 vezes 100 dividido pelo span de 4 a 20, 20 menos 4. Eu errei lá em cima, né, pessoal? Eu errei o primeiro exercício. Tá, deixa eu continuar aqui. 20 menos 4, 16. 12 menos 4 dá 8. 8 vezes 100 dividido por 16. 8 vezes 100 dividido por 16. 50%. Tá? 12 mA equivale a 50%. 50% do range de 4 a 20. Tá? E a primeira eu errei, né, pessoal? Deixa eu fazer a primeira aqui de novo. Letra A. Tá? Que é usar essa formulinha aqui. Tá? 16. Eu tinha colocado, acho que 12 aqui, né? 16 vezes 30. Não, fiz certo. Ou não. Nem lembro mais. Mais 4. 16 vezes 30. Dividido por 100. Não, tá certo. Fiz certo, sim. Eu achei que tinha colocado 12. 12 né, na segunda. Mas estava certo, sim. Achei que tinha, em vez de 16, tinha usado 12. Confundi aqui. Beleza, pessoal? Então essa é a letra C. Vamos para a letra D agora. Então aqui o valor transmitido foi 3 volts, tá? Então vai ser 3. Aqui o seu range é de 1 a 5 volts, então menos 1, tá? Vezes 100%, dividido pelo span. O span aqui de 1 a 5, então 5 menos 1 vai dar 4. Lembrando que o span é sempre positivo, pessoal, mesmo que você tenha valores negativos aqui. É sempre em módulo, tá? Tá. Então vai dar 2 vezes 100. 2 vezes 100 dividido por 4. Então vai dar 200 dividido por 4.
Tô com a impressão que vai dar 50 também. 50% também. Cara, eu nem lembrava que os dois davam 50%. Pessoal, bateu a conta de vocês aí? Sim? Beleza. Alguma dúvida? Alguém tem dúvida em relação a esse tipo de cálculo? Alguns entraram na sala também, Alex, Ana Cláudia, o Gabriel Barbosa Negrão já estava, né? O Germinal entrou, o Lucas, acho que os demais já estavam já. Pessoal, tranquilo, né? Então vamos continuar então. Esse exercício ele vai se repetir ao longo do tempo, tá? Quando a gente estiver em nível. Então vamos lá. Deixa eu pegar a apostila. Instrumentação básica. Beleza. Beleza. Pessoal, eu acredito que a maioria de vocês, eu acho que todos, né, já deve ter estudado pressão, né? Então, ou estudou nas disciplinas técnicas ou estudou com o professor de física, né? Que pressão ela tem essa relação da força com a área, né? E ela é importante para a instrumentação porque você consegue medir várias outras grandezas físicas, né? Aqui eles citam alguns exemplos: vazão, nível, a própria pressão. Você pode medir também. Tem equipamento que mede até densidade, tá? Aqui a gente tem um exemplo de equipamento que mede pressão, tá? É um manômetro. Ele está ligado aqui através de um sifão, essa parte que o pessoal gosta de chamar de rabo de porco também. Mas é um sifão e o objetivo desse sifão é esfriar o líquido que vai chegar aqui no manômetro, né? Então, para que o líquido não chegue quente, você acaba utilizando um sifão aí, tá? A gente vai ver algumas outras definições de pressão, tá? Que são utilizadas para a construção desses equipamentos, tá? Então, tem equipamento a maioria dos equipamentos, pessoal, eles são criados baseados na escala relativa, tá? Mas tem alguns que são criados baseados na escala absoluta. E tem equipamentos de medição que se baseiam, por exemplo, na diferença entre pressão estática e pressão dinâmica. Então, a gente vai ver o que são esses conceitos para a instrumentação, tá? A pressão atmosférica, tá? É a pressão exercida pela atmosfera da Terra. Conforme a sua altura, a sua altitude no planeta Terra, a pressão atmosférica ela altera, tá? Então aqui, ao nível do mar, você tem uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Se você descer mais abaixo do nível do mar, eu falo assim, tem lugares, se eu não me engano, eu acho que é a Holanda. A Holanda, se eu não me engano, ela é abaixo do nível do mar. Também a região de Israel, na Palestina, lá tem uma parte que é abaixo do nível do mar. Então, essas regiões, a pressão vai ser maior. Né? A pressão vai ser maior do que 760 milímetros de mercúrio. Em qualquer lugar do planeta que você for, a pressão ao nível do mar vai ser 760 milímetros de mercúrio. E essa é a pressão que a gente vai utilizar como referência nos nossos exercícios, tá?
E aí, conforme você vai subindo, você vai se afastando do nível do mar, né? Você aqui, no caso, aqui está mostrando como se fosse subir numa montanha, né? Conforme você vai subindo na altura no planeta, essa pressão vai diminuindo. Então, aqui ele dá o exemplo da cidade de São Paulo, né? Como ela está acima do nível do mar, lá você tem uma pressão atmosférica de 675 milímetros de mercúrio, ok? E a pressão atmosférica, pessoal, a gente não sente ela por quê? Porque ela atua em todas as direções, em todos os sentidos, tá? Então, como ela está atuando em todas as direções, em todos os sentidos, você não consegue sentir ela, tá? A gente sente uma mudança na pressão, principalmente quando a gente está mudando de região. Por exemplo, uma região mais baixa para uma região mais alta, ou da região mais alta para a região mais baixa, tá? Ou quando a gente vai pegar também um avião, né? Quem andou de avião já sentiu isso, uma pressão nos ouvidos muito forte, tá? Então, a mudança de pressão a gente sente, mas depois o nosso corpo acaba se adaptando, tá? Quem subiu já para, como fala, para Campos do Jordão já deve ter sentido uma dor no ouvido, uma pressão no ouvido. Então, a pressão manométrica ou relativa, tá? A pressão manométrica ou relativa é, usa em é uma pressão em relação à da atmosfera, ou seja, a pressão da atmosfera, vamos supor aqui, tem um equipamento ao nível do mar, né? Você está considerando esses 1000 milímetros de mercúrio, que é milímetros de mercúrio aqui é uma unidade de pressão, tá? Ele está sendo medido a partir da pressão atmosférica, tá? Então esses 1000 milímetros de mercúrio, ele é relativo à atmosfera, tá? Então, um equipamento manométrico um equipamento manométrico, ele desconsidera essa pressão, tá? Essa pressão da atmosfera da Terra. Então, um equipamento manométrico, não importa se você está ao nível do mar ou se você está em São Paulo, tá? Se ele mede 1000 aqui, né, você colocou ele para fazer uma medição. Ele mediu 1000 milímetros de mercúrio e lá em São Paulo você faz a mesma medição, tá? Ele vai medir a mesma coisa, porque ele mede em relação à atmosfera, tá? Para identificar a pressão manométrica, muitas vezes pode ser utilizada a letra G, tá? Só que a maioria das vezes ela é oculta, tá? Então por isso que aqui coloco o exemplo, ó. 3PSG igual a 3PSI, tá? Então se você lê 3PSI, você sabe que é manométrica, que é uma pressão relativa à atmosfera. Se você lê PSG, é a mesma de 3PSI, só que aqui está identificando que é manométrica, tá? Só isso. Aqui ele mostra alguns equipamentos. Esse daqui deve ser provavelmente da Yokogawa. A Yokogawa que tem uns cabeçote verde, né? uns medidores de pressão com esse cabeçote. E aqui a parte de baixo é a parte sensora do equipamento, tá? A partir da atmosfera a gente tem a pressão relativa negativa, tá? Então, o que é a pressão negativa? A pressão negativa ao vácuo é a pressão abaixo da pressão atmosférica, tá? Então, vamos falar assim. Vamos supor que você está no nível do mar, tá? A pressão atmosférica lá é 760. Se você cria aqui está colocando um pacote de café, né? Se você cria internamente dele uma pressão menor do que isso, né? No caso que ele criou 700 milímetros de mercúrio, como você tem uma pressão menor do que a atmosfera, você acaba gerando o vácuo. Então,
quando se mede em relação, tá? A gente tem medições negativas. Então, por exemplo, 700 milímetros de mercúrio, em relação à atmosfera, se fosse fazer, ó, 760 menos 700 dá 60, né? Então, poderia estar menos 60 milímetros de mercúrio. Então, você sabe que essa pressão ela é menor do que da atmosfera em 60 milímetros. Então, ela pode receber a atribuição de sinal negativo por ser menor do que da atmosfera. Ela está medindo em relação à atmosfera, tá? Então, por exemplo, um sistema de sucção, né? A gente cria vácuo, por exemplo, quando você está chupando, você está com um canudinho no copo, né? Você faz o processo de sucção, você está criando uma pressão menor do que a atmosfera. E daí a pressão atmosférica ajuda você a beber, porque ela faz força e empurra o líquido aqui para dentro do seu canudo, né? Quando você passa perto também de caminhão na rua, né? Quando você está de carro, né? Você está com o seu carambeque aqui, andando na estrada tranquilo, e de repente vem uma jamanta, né? Aquela jamanta linda e maravilhosa, enorme, né? E aí o que acontece, né? Pela velocidade que essa jamanta passa, o seu carambeque sente balançar por inteiro, né? E aí o que é isso? Isso foi uma criação de vácuo, né? Na hora que ele passou com tudo, ele criou uma sucção, né? Ele criou um vácuo, por isso que o seu carro balança que nem vara verde, tá? A pressão absoluta, pessoal, leva em consideração a pressão atmosférica. Então, esse exemplo que a gente tem aqui, ó, né, a nível do mar em medição em São Paulo, o equipamento, ele está medindo aquela mesma pressão de 1000 milímetros de mercúrio, tá? Tanto no nível do mar como aqui em São Paulo, em relação àquele primeiro exemplo. Só que o que está acontecendo aqui? Quando você mede pressão absoluta, ele soma essa pressão atmosférica, tá? Por isso que está aparecendo aqui o 1760 e aqui o 1675. Então, na medição, ela vai estar sendo considerada. E aí, você tem que utilizar essas letras aqui para identificar que é uma pressão absoluta, ó, ABS. Então, você sabe que tá incluindo a pressão da atmosfera, tá? Eu me lembro de um francês, tinha um equipamento que era um cozedor contínuo. E o francês estava quando estava instalando o equipamento, o francês estava reclamando do equipamento. Ele chegou em mim e falou: instrumentista, instrumentista. O que foi? O que foi? Aí estava indicando zero equipamento. O equipamento estava indicando zero. E estava marcado nele que ele era de medição absoluta. Né? E ele ficou injuriado com isso. E ele estava certo. Por quê? Porque não poderia estar em zero. Né? Se ele é uma medição de pressão absoluta, ele já tinha que estar medindo a pressão da atmosfera. Né? Isso não estava acontecendo. Ele ficou muito, muito bravo. Mas vem essa marcação, tá? Vem essa marcação no corpo do equipamento. Pessoal, aqui pela carcaça ele coloca esses exemplos, mas somente olhando na carcaça não dá para saber nada, tá? Para essas fotos assim não dá para fazer identificação. Esse equipamento pode ser tanto manométrico como absoluto, tá? Mas ele fala aqui que... E aqui um comparativo, pessoal. Então aqui, ó, vamos supor, ó, que esse é um diagrama comparativo que acaba resumindo essas medições. Então, você tem a pressão atmosférica como referência, né? Vamos supor que a pressão atmosférica seja ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, tá? Então, vamos supor que a gente está medindo uma pressão aqui de 500 milímetros de mercúrio, tá? 500 milímetros de mercúrio.
tá? Se a gente mede essa pressão em relação à atmosfera, né, ela vai ficar 500 milímetros de mercúrio. Agora, se a gente mede a pressão absoluta, que inclui essa pressão atmosférica, tá? A gente tem que somar ela, então vai ficar 500 mais 760, tá? Então, 500 milímetros de mercúrio, se for medir na escala absoluta, vai ser 1.260 milímetros de mercúrio, né? Colocar aqui ABS, tá? Absoluto, ok? Agora vamos supor aqui uma pressão de 700 milímetros, né? 700 milímetros de mercúrio. Se medir em relação à pressão absoluta, né? O valor vai ser 700, tá? Se eu meço em relação ao vácuo absoluto, né? Que inclui a pressão atmosférica, você vai medir 700. Agora, se você medir em relação à atmosfera, a mesma pressão, tá? Ela vai ser menos 60, tá? Menos 60 milímetros de mercúrio. Menos 60 milímetros de mercúrio, aqui é ABS, né? Menos 60 milímetros de mercúrio e 700 é o mesmo ponto, tá? O que diferencia é o ponto de referência, se é o vácuo absoluto, sem a pressão atmosférica, ou se é a pressão da atmosfera, tá? Então essa é a diferença. Ah, mas como que eu vou saber se é 700 está se referindo a vácuo, a uma pressão negativa ou não? Por causa do ABS, né? Se vem ABS, e nos nossos exercícios a gente vai considerar que a pressão atmosférica vai ser sempre 760, então isso daqui é um sinal de vácuo, tá? Se eu coloquei ABS aqui no final, e ele é menor do que a atmosfera, é vácuo, tá? É assim que você vai saber. Pressão diferencial, tá? É utilizado para medição de nível, para medição de vazão, tá? Aqui não dá para entender muito bem essa imagem, mas basicamente aqui, pessoal, você tem um filtro, tá? Você tem um filtro aqui. Aí você tem essas duas tomadas, tá ligado? Através de uma valvulinha, um registro, né? Você tem essas duas tomadas e tem o equipamento aqui em cima, tá? Só que eu não vou desenhar as válvulas, não. Só vou desenhar o equipamento, tá? P, D, I, tá? Então, qual que é a finalidade aqui desse transmissor de pressão diferencial, tá? Você tem um filtro aqui, pessoal, o que acontece? Se esse filtro está limpo, a tendência é que, vamos falar assim, aqui você tem a pressão 1, pressão 2, né? Se o filtro está limpo, vamos supor, tá? É uma suposição. A pressão aqui desse lado vai ser 0 e aqui também vai ser 0, tá? Mas o que acontece? Se o filtro vai sujando, a tendência, e aí acontece, se você fazer a pressão diferencial, né, fazer o ΔP, entre P1 menos P2, tá, nessa condição, você vai ter o quê? Vai ter 0. Agora vamos supor que você tem aqui, conforme vai sujando o filtro, qual que é a tendência? É dificultar a passagem do líquido aqui. Então, aqui vai aumentar a pressão. Vamos supor que aqui se meça 0, né? Porque tá depois, tá? Só para a gente entender o que está acontecendo. Então, P1 vai ser 10 e P2 vai ser 0. Então, aumenta a pressão diferencial. Então, esse equipamento aqui, ele está servindo para quê? Para indicar se está na hora de trocar o seu filtro, tá? Conforme o filtro vai sujando, ele vai aumentando a pressão, você sabe se está na hora de trocar ou não esse filtro aqui. Tá? Linhas de óleo é muito comum ter esse tipo de situação, tá? Limpeza de óleo e purificação, tá? Na pressão, quando você mede pressão diferencial, pessoal, você pode ter pressão negativa. Não que seja vácuo, não é vácuo. Só indica que, por exemplo, né?
aqui nessa situação, né? Vamos supor que esse lado, o lado esquerdo aqui esteja zero. E aqui na frente do P2, vamos falar assim que tenha algum equipamento aqui, tá, que esteja impedindo. Então aqui a pressão fica 10, tá? Então nessa situação, se o cálculo da pressão diferencial é P1 menos P2, tá? Você vai ter aqui o que? 0 menos 10. Só que esse 10 não é negativo, mas por causa da fórmula, por causa dessa equação, você vai ter menos 10, tá? Mas não significa que a pressão é negativa, tá? Onde acontece isso? Quando você mede nível, tá? Quando você mede nível em tanque pressurizado. Por quê? Porque o equipamento, ele faz esse cálculo e ele não muda a ordem do cálculo, ele faz meio P1 menos P2, tá? Então, por exemplo, aqui você está medindo P1. Aqui pela tomada de cima, você está medindo P2, tá? Se o tanque aqui estiver vazio e esse lado aqui estiver cheio, tá? P2 vai ser maior que P1. Então, quando se calcular a pressão diferencial, vai aparecer um valor negativo, tá? E o equipamento não muda essa fórmula na hora do cálculo, tá? Então, quando você vê uma pressão diferencial e vê um valor negativo, não significa que é um vácuo. Só que significa que P2 é maior do que P1. Tudo bem? É isso. A gente tem também a pressão estática. Tá? Aqui que é a pressão estática para a instrumentação. Aqui tem um exemplo de um equipamento instalado para medição de um tanque. Tá? Então aqui você tem o tanque, você tem o equipamento, tá? Um LT. Se o líquido está parado, tá? Esse líquido está em repouso, isso daqui é uma pressão estática. Tá? O líquido está em repouso e ele está exercendo uma pressão sobre o equipamento, tá? Quando o transmissor de pressão aqui, vamos colocar aqui um indicador de pressão, né? PI. Quando o equipamento ele está instalado numa tubulação, tá? Normalmente você vê o que acontece. Ele está instalado, ele está pegando a pressão que está sendo exercida contra o tubo, tá? E o líquido está passando aqui, ó. Ele está passando perpendicular, ou seja, tem um ângulo de 90 graus entre aqui no cano, né? O sentido do fluido e aonde o equipamento está medindo pressão. Então isso daqui também é chamado de pressão estática, tá? Para a instrumentação, isso daqui é pressão estática, tá? Outro exemplo de pressão estática também é quando você está no carro, tá? Então acontece, se você aqui está com a janela aberta, né? O que está acontecendo aqui? O vento que está correndo aqui do lado de fora, né, perpendicular aqui ao seu vidro, é uma pressão, ela causa uma pressão estática aqui na sua janela, tá? Onde você está, tá? Porque ela está correndo aqui do lado, ok? Então aquela pressão que a gente sente aqui é uma pressão estática, tá? Então sempre uma medição perpendicular, né? O equipamento está aqui, né? E o líquido está nesse sentido, tá? Aqui um exemplo, né? Você vê que o equipamento tá aqui em cima e a tubulação está aqui embaixo, ó. Então o fluido está correndo aqui, ó. Só que ele está perpendicular, ele está 90 graus em relação a esse líquido, tá? Então isso daí. E a pressão dinâmica? A pressão dinâmica para quando você coloca equipamento para medir na tubulação, tá? A pressão dinâmica é quando ele sente esse impacto. Então você vê aqui, ó, que a tubulação ela vem até o centro do cano e ela está virada para o lado do líquido. O líquido está nesse sentido, né? Então ele está instalado paralelo, né? Paralelo
ao sentido do fluxo. E ele vai sentir o impacto, porque quando o líquido bater aqui, ó, ele vai sentir o impacto. Então isso daqui é chamado de pressão dinâmica. No caso dele instalado num tanque, né, vamos colocar um indicador de pressão. Se o líquido, por exemplo, se tem uma tubulação aqui, né, e o líquido está escorrendo através desse tubo, o líquido vai estar diminuindo. Então aqui a gente chama também que a gente tem uma pressão dinâmica. O líquido está em movimento, tá? Ele está em movimento aqui no tanque, não está em repouso. É uma pressão dinâmica, tá? E para um caso dele estar instalado uma tubulação, é quando ele está medindo uma pressão, ele está instalado de forma que ele vai sentir o impacto desse fluido. Ou seja, o líquido está paralelo à tomada, né? Aqui você tem a tomada de medição, ele está paralelo ao sentido do fluxo, ok? Aqui ele coloca um exemplo de medição de pressão estática e dinâmica. Como que é o nome? Agora me fugiu o nome do equipamento. Tubo de Pitot, tá? Aqui ele deve estar medindo vazão, tá? Ele deve estar medindo vazão através do tubo de Pitot. O tubo de Pitot ele também é utilizado na aviação e ele tem essa característica de medir a pressão dinâmica, que é a pressão de impacto, e também ele tem um furinho na lateral para medir a pressão estática, né? Na aviação é utilizado para medir velocidade, tá? Para marcar a velocidade de aviões. Na indústria ele vai ser utilizado para medir a vazão. Então você relaciona a velocidade e vazão e consegue descobrir qual que é a vazão aqui da sua linha. E aqui conversão de unidades, pessoal. Deixa eu ir para a parte de conversão, tá? Assim, quando você mede pressão, existem várias unidades, tá? Aqui tem uma tabela que tem algumas delas, tá? Então aqui, ó, você tem PSI, KPA, polegadas de H2O, milímetros de H2O, milímetro de mercúrio, polegada de mercúrio, bar, milibar, tá? Quilograma força por centímetro quadrado, grama força por centímetro quadrado, tá? Então, você tem várias unidades de medida e é muito comum, tá? Quando você está dentro da indústria, você encontrar equipamentos que têm unidades de medição diferentes. Na mesma indústria, você vai ter equipamentos que medem em PSI, você vai ter equipamentos que medem em milímetro de H2O. Por exemplo, quando você aplica esse cabeçudo aqui, ó, o transmissor de nível, o transmissor de pressão, quando você aplica ele para medição de nível, né, altura de tanque, normalmente a gente trabalha em milímetros de H2O, tá? Agora, se você vai aplicá-lo, por exemplo, para medir pressão de uma tubulação, a gente pode trabalhar ele em bar, quilograma-força ou mesmo PSI, tá? Então, assim, você pode ter várias unidades de medição, tá? Num ambiente de trabalho. Então, assim, tem conversões assim que você acaba, quando você trabalha muito, você acaba no dia a dia acostumando, né? Por exemplo, 14 PSI com 1 kg, você sabe que é a mesma coisa. Por quê? Porque o dia a dia dentro da indústria você acaba fazendo essas relações já direto, tá? Mas aqui, ó, por exemplo, você tem uma medição em milímetro de H2O, você quer saber quanto que vale isso em bar, né? Como que você faz, tá? Se você começa a olhar desse lado, tá? Então, essa coluna aqui é onde você está, tá? Onde está. Então, vamos supor que você está medindo aqui 100 milímetros de H2O, tá? E você quer saber quanto que vale isso na unidade medida em bar.
Tá? Então, o que você vai fazer? Se você está aqui, aqui é onde você quer chegar, tá? Você vai cruzar as informações e vai pegar esse valor daqui, ó, e multiplicar por 100, tá? Então, 100 vezes 0,0001 vai te dar 0,01 bar, tá? Então, 100 milímetros de H2O vale 0,01 bar, ok? E o ao contrário também é válido, só que daí você tem que fazer divisão. Então, vamos pegar o mesmo exemplo. Eu estou em milímetro de H2O, tá? E eu quero chegar em bar. Se eu fazer o caminho contrário, aí eu faço divisão, tá? Então, aqui eu ia pegar vamos falar assim, eu estou medindo 100 milímetros de H2O, tá? Então, você vai pegar e quando você faz esse caminho ao contrário, você faz a divisão. Então, você pega lá 100 dividido aqui, no caso, pelo valor do cruzamento, 10.215. Vai dar praticamente 0,01 bar, né? Ele deu 0,009. Né? 0,009 para 0,01 é praticamente a mesma coisa. Tá? Só que eu recomendo vocês adotar somente um sentido. Por quê? Porque eu sei que os alunos confundem bastante. Tá? Mas o contrário também dá, só que tem que fazer divisão. Então, considera sempre que esse é o lado onde você está e esse lado aqui é onde você quer chegar. E aí você faz o cruzamento e faz a multiplicação para converter a unidade de medida. Tudo bem? Pessoal, dúvidas aí? A gente só viu, como fala, definições em relação à pressão que a gente utiliza em instrumentação, né? Talvez, quando você vai estudar física, pressão estática e dinâmica, talvez o professor fale alguma coisa mais complementar a esse tipo de informação, tá? Mas para a instrumentação é isso, ok? Pessoal, vou mostrar o exercício para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Exercício da semana. Fechar a semana com exercício. Vamos lá. Só separei uns 40 exercícios para vocês fazerem, tá? Tudo certo. Beleza. Exercício sob pressão, tá? Então, todos os exercícios aqui, pessoal, são de conversão, tá? Só que tem pequenas diferenças, tá? Então, o primeiro é uma conversão de pressão relativa. Você está a 20 psi para milímetro de mercúrio. Você vai usar somente a tabela, tá? Aquela tabela que eu acabei de mostrar. Só que aqui, ó, conversão de pressão relativa para absoluta, o que é isso? Significa que você vai ter que somar a pressão atmosférica, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 20 psig. Eu vou converter para PSI, só que na absoluta. Você tem que somar a pressão atmosférica. Então, no caso, o que eu passei? Eu passei que a gente vai trabalhar com esse padrão, tá? Que a pressão atmosférica vai ser 760 milímetros de mercúrio. Só que você não pode chegar aqui em PSIG, né, que está em relativa à atmosfera, e somar o 760. Por quê? Porque a unidade é diferente. Então, nessa situação, primeiro você vai ter que converter os 760 milímetros de mercúrio, né? Ver quanto que ele vale em PSI, tá? E aí faz a soma com os 20 aqui, tá? A mesma coisa aqui embaixo, ó. Menos 500 milímetros de H2O para KPA. O que você pode fazer? Você pode converter os 760, tá? Milímetros de mercúrio,
converter ele para milímetro de H2O, realiza a soma na mesma unidade de medida e depois você pega de milímetro de H2O e converte para kPa. Aí você já vai converter em absoluto, tá? Então esse exercício você tem que somar a pressão atmosférica. Esse daqui você soma a pressão atmosférica, tá? Na mesma unidade de medida. E aí você converte para onde que tiver que converter. Aqui na parte de baixo, ó, converta de absoluto para relativo, ou seja, a pressão atmosférica ela já está incluída, você tem que subtrair ela. Então aqui, ó, esse daqui está fácil, né? 300 milímetros de mercúrio absoluto, né? Ele já está em absoluto, então você tem que subtrair a pressão atmosférica. Então você vai fazer 300, aqui como já está em milímetros de mercúrio, você pode fazer direto, menos 760, tá? E vai dar um valor negativo aqui, porque ele é relativo à atmosfera, tá? 250 psi está em absoluto, devido à letra A. Então o que você pode fazer nessa situação, tá? Você pode subtrair, como aqui no exercício A, você já vai encontrar quanto vale a pressão atmosférica em PSI, você pode subtrair aqui no início, ou você faz a conversão primeiro em milímetro de mercúrio, então você vai achar, na verdade, se você fazer a conversão direto primeiro, você vai achar milímetro de mercúrio absoluto. E aí você subtrai depois, porque você já sabe quanto que vale, né? Subtrai depois o menos 760 e vai achar a resposta do exercício, tá? Então esse exercício aqui você tem que subtrair, tá? A pressão atmosférica. Pessoal, entendido? Sim? Beleza. Ok. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Acho que vocês vão ter aula com o Rafael daqui a pouco. Bom descanso para vocês, bom final de semana, tá? Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, que assim que eu puder eu respondo. Ok? Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Até a próxima, então.